Olá pessoal, sou o professor Franklin Carvalho. Estamos aqui na nossa quarta aula de manutenção elétrica, na unidade 3, diagnóstico de defeitos. Bom, então nós vamos para a nossa unidade 3, nascimento, tá? Diagnóstico de defeitos de acionamentos eletromagnéticos, né? Partida de motores. Bom, então, nossa pesquisa de hoje, a gente tem um esquema elétrico aqui, né, de rede, um seccionamento, proteção contra curto-circuito, proteção sobre sobrecarga e dispositivo de manobra de ligar e desligar, ok? Qual o objetivo das duas proteções listadas na figura acima? Tá. Então, nós já fizemos comandos elétricos, então, faça uma pesquisa, responda, ok? Bom, operações com partidas e paradas bem equilibradas, né? Olha, devem ser evitadas as partidas muito demoradas dos motores, ok? Principalmente quando o conjugado é apenas ligeiramente superior ao conjugado resistente, né? A gente já viu essa relação em aulas anteriores, né? Que o conjugado nominal, né, ele tem que ser maior do que o conjugado resistente, né? O que é o conjugado nominal? É a potência do eixo do motor, né? E aqui é o que? É a carga, né? A carga do eixo do motor. Tá? Então, quando esse valor aqui de conjugado nominal é pouco superior, né? não tem um range, uma variação boa, né? de tolerância, né? Umas partidas muito longas acaba gerando uma corrente, né? de partida muito elevada e muito prolongada, né? Então, nós poderíamos ter um pico de partida assim, né? E, consequentemente, a gente pode ter um pico de partida diferente, né? A gente pode ter um tipo de partida um pouco mais prolongada, né? E essa partida um pouco mais prolongada acaba gerando um aquecimento nos enrolamentos do motor muito grande, né? Até porque quando você tem essa sobreintensidade de corrente absorvida pelos enrolamentos, tá? Então, até que o motor atinja a velocidade nominal, né? Quando ele atingir a velocidade nominal, ele vai ter aqui o estágio de equilíbrio, tá? Então, você pode ter um estágio de equilíbrio de corrente de rotação nominal com espaço de tempo, e se você tiver partidas muito prolongadas, você tem essa tipo de tem um prolongamento aí da corrente de absorção e, consequentemente, um aquecimento prematuro do motor desnecessário, tá? Da mesma forma, as frenagens, né, por contracorrente, né? Então a gente viu em aulas anteriores que existem as frenagens por contracorrente, tanto corrente contínua como também corrente alternada, através de inversão do motor, né? Através da inversão do motor. Isso aqui representa, a grosso modo, 3 partidas, né? Ou seja, é como se você tivesse gerando, né, uma sobrecorrente em cima. Aí você dá uma sobrecorrente na partida, dá uma sobrecorrente na frenagem, né? Então você consegue aí atingir até, olha, você tem uma sobrecorrente na partida prolongada e você tem uma frenagem. Então é como se estivesse partindo o motor 3 vezes. E aí você tem um acréscimo no aquecimento do motor de forma desnecessária. Em todos os casos, é fundamental assegurar o conjugado de partida seja suficiente. Mais uma vez, o conjugado de partida é a potência do rotacional maior do que a potência da carga. Então, você tem que fazer uma escolha do motor adequado, né, verificar se a linha de alimentação e as características para limitar a queda de tensão na partida, né, e manter a carga de acoplamento do motor em condições adequadas. Então, você, por exemplo, você tem uma esteira, você tem uma esteira. E aí os rolamentos dessa esteira, os outros componentes dessa esteira não estão de forma adequada, não adianta você ficar dando manutenção no motor, né? Você tem que dar manutenção no sistema todo, porque a carga, se ela estiver deficiente, se ela estiver arrastando, se ela estiver com peso excessivo, aquele conjugado resistente que foi projetado não existe mais, ele é muito maior. E aí você vai acometer o teu motor a sofrimento, tá?
Partidas muito frequentes, né? Quando o processo industrial exige partidas frequentes, tá? Essas características devem ser previstas no projeto e o motor deve ser adequado. Então, se você tem, por exemplo, um processo que partida e vai para, inicia e para, esse tipo de processo, você tem que ter um motor adequado para essa função. Você não pode ter um motor você bota um motor indutivo que tem um tempo de partida, um tempo de parada, e você não obedeça esse percurso. Então, se você tem uma máquina específica que precise daquele tipo de funcionamento frequente, né? Então você precisa ter um motor especial para aquela função, não é um motor dito comum. Tá? Porém, em consequências de reguladores de máquina, né, é necessário, pode variar partidas em um tempo relativamente curto. Tá? Então, assim, no caso dos reguladores, né, que são inversores de frequência, entre outros. Mas, mesmo assim, quando você tem essas partidas muito elevadas, o motor vai ter um aquecimento um pouco mais alto, né, porque vai sofrer a corrente de partida, né, partida e corrente de parada, dependendo do regulador. Tá? Então, assim, essas partidas, né, o motor funciona em um determinado momento e aí depois o tempo de descanso dele é pequeno, você já dá logo uma outra partida nele. E essas temperaturas vão se somando e vai atingir temperaturas elevadas, tá? Então vamos olhar aqui de como que é esse comportamento. Então nós temos aqui uma partida, né? Aqui nós temos aqui a parada e nós temos aqui o aquecimento, ou como aquecimento. Então nós temos aqui uma primeira partida, funcionou um tempo, ele aqueceu, você desligou. Aí no momento que ele desligou, ele vem descendo a curva de resfriamento, né? Em teoria, a curva de resfriamento, em condições ideal, ela deveria chegar aqui, né? Ela deveria chegar aqui para, a partir deste ponto, né, iniciar aqui uma nova partida, né? Só que isso não acontece, porque antes do motor fazer o processo de resfriamento, você já partiu ele de novo. Aí desligou, aí ele teve um pequeno momento de resfriamento. Aí partiu ele de novo. Quando chega aqui, ele atinge o limite de temperatura, né? Ele atinge o limite de temperatura dele. E aí você tem nessa faixa aqui, você começa a trabalhar com o motor em sofrimento. O que quer dizer motor de sofrimento? Quer dizer que ele está fora das especificações de trabalho dele, porque ele vai continuar partindo, e aí ele vai continuar frenando, né? Vai continuar partindo, vai continuar frenando e vai aquecer, e aí vai ter uma tendência de deterioramento prematuro do teu motor, né? E aí, consequentemente, a queima dele e custos, né, de manutenção, reparo e até mesmo comprar um equipamento novo. Bom, então algumas coisas a gente precisa verificar. As funções principais do controle do motor são, né, partida, né, partida parada, direção de rotação, regulação da velocidade, limitação da corrente de partida, né, proteção mecânica, proteção elétrica, tá? Tudo isso inclui no motor típico, né, trifásico, que é o nosso motor aqui mais comum. Tá? O motor só começa a girar quando o momento de carga dele é vencido. O que é o momento de carga? É o momento de inércia que ele está, do eixo está parado. Então, ele começa a girar quando você imprime uma corrente de partida nele, né, um torque nele, né, a nível de força eletromotriz, e aí ele começa a girar. Bom, a parada é determinadas aplicações, né, a determinadas aplicações, né, de uma necessidade rápida de desaceleração do motor, né, em função da carga, né. Ao ser desligado, o motor de linha desliga a alimentação dele, né, utiliza o dispositivo de inversão de rotação, ainda ele rodando, né. Isso aqui gera uma sobrecorrente muito grande, ou seja, é como se fosse uma nova partida para o motor, né. A parada ou desligamento do motor
né, da rede elétrica efetua através de um relé impedindo que a partida seja feita em direção contrária. Tá? No caso dos motores síncronos, emprega-se uma frenagem dinâmica. A maior parte dos motores, exceto alguns exemplos de motores monofásicos, né, com polo sobreado ou de repulsão, que no caso são os motores de corrente contínua, né, empregados em sentido de rotação dependendo da corrente adequada. Regulação da velocidade. Então, a velocidade, né, os motores em CA são máquinas de velocidade constante, né? Então, elas são velocidade constante desde que você empregue nesse motor uma tensão nominal, né? E ele tenha uma frequência também nominal. Então, nessas circunstâncias aqui, você tem uma velocidade constante, né? Velocidade nominal constante. Ok? Bom, então, os motores de indução bobinada é possível obter-se qualquer velocidade, desde zero, aproximadamente velocidade de sincronismo, como a gente viu quando a gente trabalha com software Start, por exemplo, né, que faz a modulação por tensão, e com inversor de frequência, que faz a modulação por frequência. Então, quando você altera a frequência, quando você altera a tensão, você tem aí um controle da velocidade. Se você tem, por exemplo, uma sobrevelocidade no motor, também você vai ter aí um problema de aquecimento prematuro e desgaste prematuro. Ok? Bom, limitação da corrente partida, né? A limitação de corrente partida, ela é uma rede pública deve ser observadas as prescrições deste item, né? Estabelecendo por uma norma. Ou seja, quando se faz manutenção nos equipamentos, você tem que estar sempre medindo a rede, a qualidade da energia que está sendo absorvida por esse motor. Se ela estiver um pouco abaixo, como a gente já viu em aulas anteriores, você vai ter um sobreaquecimento. Se você tiver uma tensão muito acima, você também vai ter um sobreaquecimento. Além de que você estava colocando o seu dielétrico, né, dos cabos do motor, né, do enrolamento do motor, em prova, né? Então, você vai estar gerando desgaste prematuro. Então, assim, fornecer uma corrente, fornecer a corrente, a tensão nominal, fazendo com que se o motor temporariamente seja desconectado da rede, com enrolamento para a tensão superior, empregando-se um sistema de parada estrela-triângulo. Então, quando você tem, isso aqui são pontos que você precisa estar verificando aí quando você está fazendo manutenção, né? Qual a qualidade dessa energia que você está tendo, né? Está fornecendo. Fornecer uma corrente de tensão abaixo do normal, né? Por meio de resistências, indutâncias ou transformadores. Então, quando você tem problemas de abaixo do normal, por exemplo, né? Você pode também estar reduzindo aí essas correntes partidas. A corrente partida é um dos pontos mais críticos que tem no motor, né? Por conta do sobreaquecimento. Então, é interessante que você crie meios para poder reduzir. Hoje, além das partidas, do método de partidas que nós temos hoje, nós temos controladores de partidas, que é o software start, que é o inversor de frequência, né? Que é bom, esqueci. Então, tem outros métodos também, né? Tem o estrela-triângulo, tem partida direta, né? Que estão empregados aí em diversos tipos de motores. O que a manutenção, na visão da manutenção, tem que observar é se o funcionamento do motor está adequado. Se por um acaso você tiver uma avaria precoce, você tem que fazer essas análises. Tá? No entanto, a manutenção, se você tiver infraestrutura necessária, você pode fazer essas análises antes, né? Analisar qual é a corrente de partida desse motor, analisar qual é a tensão que está sendo alimentada nele, como é que está a frequência da rede, tá? Para poder verificar se está dentro das condições nominais e se está dentro dos padrões da norma. Bom, em relação à nossa aula de hoje, né, respondo as nossas questões de praxe, tá? Com as consequências das partidas demoradas dos motores, qual a principal consequência de uma frequência de partida elevada, né? E qual o objetivo da partida estrela-triângulo, ok? Boa aula e bons estudos.